fica, dá aquela palma maroto. É palma, não é só bater na palma. Podemos ir? Quando você quiser, meu consagrado. Consagrado. Pô, eu tô com saudade de uma coisa. O quê? Vou falar meu nome, vou soltar a vinheta. Eu não falei, mas solta a vinheta, né? Todo engenheiro deve saber programar? Eu sou Eduardo Micael e esse é mais um episódio aqui do Engenharia 360. Solta a vinheta, Marlô! Marlon tá carente. Só para contextualizar, saber programar um computador hoje é tão básico quanto ler, escrever e fazer contas, e deve ser ensinado em todas as escolas. Bom, essa frase é de 2013, dita pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Então você notou a importância, né? Todos nesse país deveriam aprender a programar um computador, pois isso ensina a pensar. Essa frase é do Steve Jobs, grande revolucionário aí do mundo da tecnologia. Bom, na graduação, nós engenheiros e engenheiras aprendemos logo no início alguma linguagem de programação. Algumas dessas linguagens com elevado nível de complexidade em relação a outras e muitas vezes falta bom senso também de alguns professores. Quem nunca sofreu com isso, não é mesmo? Bom, porém, todos nós engenheiros saímos da faculdade com alguma ideia de programação agregada e também com ela, de certa forma, nós aprendemos a tomar decisões. Bom, aprender a programar no início, no primeiro período de graduação, pode ser cruel, principalmente para quem nunca experimentou usar algum tipo de computador na sua forma mais pura, ou seja, com os códigos. Mas a gente sabe que muitos alunos reclamam de nunca ter visto um algoritmo sequer na vida e, de uma hora para outra, o professor pede para eles desenvolverem o algoritmo da Torre de Hanoi, por exemplo, que é um problema clássico na engenharia. E por incrível que pareça, esse ponto é essencial na nossa formação. Muita gente acha que isso nunca vai ser utilizado na vida, mas a gente aprende a ganhar confiança e tomar decisões. Se elas estão certas ou erradas, nós só saberemos no futuro. E mais ainda, errar é importante para o seu desenvolvimento. Então, isso faz parte do processo de formação de um engenheiro. Bom, mas vamos lá. Superando o problema dos algoritmos, nós finalmente encontramos o verdadeiro problema, as linguagens de programação. E é aceitável que, num primeiro momento, logo de cara, os professores apresentem aos alunos linguagens de programação como Pascal, Python, enfim. Alguns acreditam que os alunos estão prontos para lidar com C, C++, VDHL e ARM Assembly, enfim. Essas linguagens possuem regras com elevado nível de complexidade e muitas vezes não condiz com a experiência do estudante no início da graduação. Bom, o que é linguagem de programação? Vamos contextualizar isso para vocês. Basicamente, uma linguagem de programação ela consiste em uma série de instruções com regras sintáticas e semânticas, que são passadas ao computador para que o processador execute determinadas funções que a gente pré-programa. É a ferramenta que os programadores utilizam para a codificação de um programa e também de algoritmos de programação. E isso tem um poder de criação ilimitado, desde jogos, editores de textos, aplicativos, sistemas empresariais até sistemas operacionais, inclusive para a criação de inteligência artificial, que tem sido muito falado ultimamente e cada vez mais está acessível em uso também aplicado na engenharia. Então fica aí uma dica para você que está procurando uma área para se especializar. Busque aí trazer inteligência artificial para o dia a dia aplicado na sua área de atuação na engenharia. Beleza? Bom, elas podem ser de baixo nível, por exemplo, a linguagem binária, onde utiliza a combinação de zeros e uns para formar as ordens entendíveis pelo hardware da máquina, ou também de médio e alto nível, onde as ações são representadas por palavras de ordem como faça e imprima, geralmente em inglês, print and do it. Bom, já deu para notar que se você seguir nessa área, você vai precisar dominar o inglês, não é mesmo? E o inglês não é mais um diferencial, como eu costumo falar há muito tempo. O inglês já é um pré-requisito que, se você não dominar, você não vai ser considerado para algumas
e principais vagas na engenharia. E existem algumas linguagens de programação, cada uma delas com as suas características, que mais ou menos se adequam para o tratamento de algum determinado problema. Alguns exemplos de linguagem de programação mais conhecidas e populares são Pascal, Clipper, Visual Basic, MATLAB, Java, C#, Fortran, Python e muitas outras que você provavelmente já ouviu falar. Mas qual é a importância de saber programar? Aprender alguma linguagem de programação ou saber ler o código de um programa permite que a gente desenvolva o raciocínio lógico, que isso é a base da parte lógica de engenharia, criando assim uma nova maneira da gente pensar e enxergar as coisas ao nosso redor, que é necessário para muita coisa e para todo mundo, principalmente na nossa área de exatas, não é mesmo? A gente às vezes ouve falar na engenharia diversas coisas que a gente acha que nunca vai ajudar, nunca vai utilizar no nosso dia a dia, na prática, quando a gente está trabalhando, mas isso tudo, principalmente essa parte lógica, de raciocínio lógico, isso ajuda muito na forma com que a gente pensa, com que a gente processa e com que a gente encara os problemas. E isso, na hora de tomar uma decisão, no dia a dia ali, quando você precisa tomar decisões rápidas de problemas, e principalmente de problemas inesperados que surgem no dia a dia, isso com certeza vai te ajudar bastante. Então, encare e busque encarar isso de uma outra maneira e não como nunca vou usar isso na minha vida, nunca vou precisar disso no meu dia a dia profissional. Bom, mas esse tipo de pensamento é útil em qualquer área de trabalho, importante até para você conseguir compreender o mundo em que a gente vive, onde a gente utiliza a tecnologia a todo momento, seja entrar em uma rede social ou ler um e-mail, utilizar o banco, um aplicativo, tudo isso foi feito por um programador e através de uma linguagem de programação. Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, uma organização sem fins lucrativos, que é a Code.org, ela tenta estimular o ensino de programação nas escolas, isso é muito importante. E aqui no Brasil, o exemplo é a Camila Achuti. Ela tem uma startup que ensina a programação para jovens, que chama MasterTech. Se você ficou interessado, super recomendo que você acesse lá mastertech.com, se não me engano, e conheça um pouquinho mais para você ir mais a fundo nessa parte de programação. E o que a lógica e a linguagem de programação têm a ver? Bom, o raciocínio lógico e o algoritmo independem da linguagem de programação que se deseja aprender. Essa é apenas a ferramenta que implementa o raciocínio e transforma em um programa de computador. Bom, a lógica não é absoluta, ou seja, sempre vão existir alternativas possíveis para atingir o mesmo resultado. Mas chegar ao mesmo resultado não significa que o programa esteja perfeito. Mesmo que ele rode, o ideal é deixar o algoritmo o mais enxuto possível e escolher a melhor lógica possível. O objetivo principal da lógica de programação é demonstrar as técnicas para a resolução de problemas e, consequentemente, a automatização dessas tarefas. E, bom, de qualquer forma, o conhecimento de programação, mesmo que você não aplique efetivamente no seu trabalho, ele é muito importante, pois vai te ajudar nas tarefas do seu cotidiano, nas tomadas de decisões e raciocínio rápido. Bom, mas falando de mercado de trabalho, superado a graduação e entrando no mercado profissional, a gente descobre que muitas vagas de emprego são destinadas para aqueles que sabem programar ou que programam em determinada linguagem. E isso é um diferencial. Eu acredito que um bom engenheiro deva ter essa habilidade. Saber, por exemplo, usar o LaTeX permite que você desenvolva habilidades e faça também trabalhos que seriam impossíveis de serem feitos no pacote Office, por exemplo. Programar também te capacita a tomar decisões e liderar com situações que a gente nunca viu antes. Por exemplo, todos os dias a gente desenvolve diferentes atividades, dentro delas a gente tem diversas rotinas e muitas delas são repetitivas e também entediantes, não é mesmo? Bom, e no nosso cotidiano de engenharia, isso não é diferente. Com certeza você já teve que digitalizar seus dados de campo, por exemplo, atualizar planilhas, gráficos e realizar análises estatísticas rotineiras para você apresentar aí um relatório. E todas essas atividades tomam um tempo danado que com certeza você conseguiria otimizar de alguma forma. E gastaria esse tempo pensando em soluções e inovações para a sua empresa ou, enfim, para o seu trabalho aí no seu dia a dia, além, é claro, da sociedade. E além disso, com o uso de data logger e outros mecanismos para adaptação de informações, a gente tem uma
avalanche de dados para interpretar. E muitas vezes estatísticas básicas como média, desvio padrão, elas não são suficientes para a gente compreender e extrair o que a gente precisa. E esses problemas eles aparecem na nossa vida como engenheiro e isso você precisa estar preparado. Então imagina a gente conseguir automatizar isso e trazer essas tarefas conseguindo compreender milhares de dados. Na verdade a gente pode, só que precisa um pouco de conhecimento em programação para implementar essas novas ferramentas e a gente conseguir extrair o máximo dos nossos dados. Bom, falando de algoritmo, o que é um algoritmo? O termo algoritmo não está ligado somente à computação. Um algoritmo ele é uma série de instruções que mostram como determinado problema pode ser resolvido. Ou seja, é uma receita de bolo. Os passos a serem seguidos ao trocar uma lâmpada, por exemplo, são exemplos de algoritmos. Tudo que você pode fazer pode ser encarado como um algoritmo. Já parou para pensar nisso? Muito louco, né? Para que o computador possa fazer uma tarefa, é necessário que ele tenha uma sequência ordenada de passos. E isso é um algoritmo. E para a construção de qualquer tipo de algoritmo é muito importante, é necessário seguir alguns passos como compreender completamente o problema a ser resolvido, destacando assim os pontos mais importantes e os objetos que compõem. Segundo lugar, definir os dados de entrada, ou seja, quais são os dados que serão fornecidos e quais serão os objetos que fazem parte desse cenário problema. Bom, em terceiro lugar, definir o processamento, ou seja, quais cálculos serão efetuados e quais as restrições para esses cálculos. O processamento ele é responsável pela transformação dos dados de entrada em dados de saída. E além disso, verificar quais são os objetos responsáveis pelas atividades. E o passo número 4, definir os dados de saída, ou seja, quais dados serão gerados após todo esse processamento. Em quinto, construir o algoritmo e, por fim, em sexto lugar, o mais importante desse processo é você testar o algoritmo e realizar simulações para validar se ele está ok. A gente não precisa, obviamente, criar um Facebook, uma rede social aí que exploda ou programas super complexos, mas estudar a lógica e ser capaz de você desenvolver um raciocínio para solucionar problemas é super necessário como engenheiro. Procure então uma linguagem que te agrade, pesquise sobre ela, aprenda, teste, desenvolva e se divirta. Mas você deve estar pensando aí qual é a melhor linguagem de programação. Bom, isso vai depender da sua área de atuação. Existem diversas linguagens de programação no mercado, cada uma com um foco específico, para você conseguir atingir o resultado que você espera, seja no desenvolvimento de sites, de programas, de aplicativos mobile e muitos outros recursos e funcionalidades. Esse é um mercado cercado por profissionais que possuem formação principalmente voltada para a computação, que dedicam principalmente seus estudos, seus cursos para desenvolvimento pessoal, porque aí você consegue, dentro da empresa que você trabalha, ser também um empreendedor, trazendo novas soluções para problemas internos que cabe a você também ter a sacada para identificar. Por exemplo, os engenheiros ambientais, aqui vamos contextualizar isso para vocês entenderem. Eles podem se especializar em linguagem R, MATLAB ou Python. E vamos dar alguns exemplos reais. A linguagem R ele pode utilizar para interpretação de dados e monitoramento ambiental utilizando estatística. O MATLAB, por exemplo, para você conseguir fazer uma modelagem de fenômenos ambientais e Python para automatizar as análises espaciais, além, obviamente, de tantas outras funcionalidades e aplicações que o engenheiro ambiental, nesse caso, pode aplicar no seu dia a dia. E os engenheiros civis, por exemplo, eles podem aprender a usar o Visual Basic for Application, que é o VBA, para desenvolver ferramentas no Microsoft Excel. Excel você precisa saber, independente do seu nível. Aí se você está na faculdade, aproveita, porque para você atuar no dia a dia da engenharia, você vai precisar do Excel. E assim eles facilitam muito as análises complexas de custos, por exemplo. E no geral, qualquer engenharia, qualquer engenheiro, engenheira pode aprender, por exemplo, a linguagem LaTeX para otimizar o seu uso de Word, por exemplo, que todo mundo usa. Dependendo do problema que você quer solucionar, uma linguagem de programação ela pode te auxiliar e muito a resolvê-lo. Bom,
Mas também não nos limitaremos somente a isso, porque podemos desenvolver ainda mais aplicativos para facilitar o nosso dia a dia na engenharia e tantas outras funcionalidades e recursos para a gente conseguir levar a nossa atuação como engenheiro a um outro nível. E para isso você com certeza vai ser muito bem pago, muito bem remunerado, tendo um diferencial de programação, porque os engenheiros são ótimos para conseguir identificar problemas e criar soluções para problemas complexos. Bom, o que você achou desse vídeo? Conte para mim nos comentários que eu quero saber. Se você tem alguma outra dica, sugestão que a gente não falou por aqui, dada a sua experiência e aplicação no dia a dia como engenheiro, deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo para a gente chegar ao maior número de pessoas e conseguir continuar produzindo conteúdo para vocês. Se inscreve no nosso canal, no nosso podcast, nas nossas redes sociais. Enfim, muito obrigado e até a próxima!